O que o amor tem a ver com isso? A iniciação, a intimidação, a estigmatização, o isolamento, o desamparo e a autorrecriminação se baseiam numa terrível realidade de abuso sexual infantil. Não pense nessas coisas, isso nunca aconteceria em nossa família. Como é que você pode pensar uma coisa tão horrível? Nunca mais me venha com uma história dessas de novo. Normalmente a criança nunca pergunta e nunca conta. Roland Summit, The Child, Sexual Abuse Accommodation Syndrome. Como organizamos nossas ideias em relação a pessoas como Marilyn, Mary e Kathy? O que podemos fazer para ajudá-las? A maneira como definimos seus problemas, nossos diagnósticos, vão determinar a abordagem da terapia. Em geral, esses pacientes recebem 5 ou 6 diagnósticos diferentes no decorrer do tratamento. Se o médico se concentrar em suas oscilações de humor, serão vistos como bipolares e receberão a prescrição de lítio ou valproato. Se o desespero deles impressionar demais o profissional, ele lhes dirá que estão sofrendo de depressão grave e lhes administrará antidepressivos. Se o médico atentar sobretudo para a agitação e a falta de atenção que manifestam, eles poderão ouvir um diagnóstico de TDAH e ser tratados com Ritalina ou outros psicoestimulantes. E se o paciente der informações relevantes e o médico escutar uma história de trauma, poderá receber um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Nenhum desses diagnósticos estará de todo equivocado, e nenhum definirá com clareza quem são esses pacientes e qual é o mal de que padecem. A psiquiatria, como especialidade da medicina, pretende definir a doença mental com a mesma exatidão com que outras áreas definem o câncer de pâncreas ou a infecção pulmonar por estreptococcus. No entanto, em vista da complexidade da mente, do cérebro e dos sistemas humanos de apego, não chegamos nem perto de alcançar esse grau de precisão. Hoje em dia, compreender o que está errado com as pessoas é mais uma questão da atitude mental do médico e das despesas que os planos de saúde se dispõem a reembolsar, do que de fatos objetivos e verificáveis. A primeira tentativa séria de criar um manual sistemático de diagnósticos psiquiátricos data de 1980, com a publicação da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, a lista oficial de todas as doenças mentais reconhecidas pela Associação Psiquiátrica Americana, APA. O preâmbulo do DSM advertia de modo explícito que as classificações não tinham precisão suficiente para ser usadas em causas judiciais ou para discussão sobre plano de saúde. Não obstante, aos poucos, ele se tornou um instrumento de poder colossal. Para fins de reembolso de despesas médicas, os planos de saúde exigem um diagnóstico com base no DSM. Até pouco tempo atrás, todos os financiamentos de pesquisa se baseavam em diagnósticos homologados pelo DSM. Programas acadêmicos eram planejados em torno das categorias do DSM. Além disso, os rótulos do DSM logo chegaram à cultura popular. Milhões de pessoas sabem que Tony Soprano sofria ataques de pânico e crises de depressão, e que Carrie Mathison, da série Homeland, luta contra o transtorno bipolar. O manual se transformou numa indústria virtual que já rendeu à APA mais de 100 milhões de dólares. Será que proporcionou aos pacientes benefícios comparáveis? Um diagnóstico psiquiátrico tem consequências bastante sérias. Ele determina o tratamento, e o tratamento errado pode ter efeitos desastrosos. E mais, os diagnósticos quase sempre ficam colados às pessoas para o resto da vida e têm influência profunda na forma como elas próprias se definem. Muitos pacientes já me disseram que são bipolares, que têm transtorno de personalidade limítrofe, borderline, ou que têm transtorno de estresse pós-traumático, como se estivessem condenados a permanecer numa masmorra pelo resto da vida, como o Conde de Monte Cristo. Nenhum desses diagnósticos leva em conta os talentos que muitos deles desenvolvem, ou a energia criativa que mobilizaram para sobreviver.
os diagnósticos não passam de listas de sintomas, o que faz pacientes como Marilyn, Kathy e Mary serem consideradas mulheres descontroladas que precisam de ajustes. O dicionário define diagnóstico como ato ou processo de identificar ou determinar a natureza e a causa de uma afecção ou lesão por meio de avaliação da história do paciente, de seu exame e da revisão de dados laboratoriais. A segunda opinião derivada de tal avaliação. Neste capítulo e também no seguinte, vou analisar o abismo entre os diagnósticos oficiais e o que nossos pacientes de fato sofrem, além de mostrar os recursos empregados por mim e meus colegas para modificar a maneira de chegar ao diagnóstico de pacientes com histórico de trauma crônico. A compilação de um histórico de trauma. Em 1985, comecei a colaborar com a psiquiatra Judith Herman, que publicara pouco antes seu primeiro livro, Father-Daughter Incest, Incesto entre Pai e Filha. Nós trabalhávamos no Hospital de Cambridge, um dos hospitais universitários de Harvard, e, interessados em verificar como o trauma afeta a vida das pessoas, passamos a nos encontrar com regularidade e a comparar anotações. Ficamos impressionados com o número de pacientes que, com um diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe, TPL, nos contavam histórias horrendas sobre a infância. O TPL se caracteriza por medo de abandono, mas também por relacionamentos muito instáveis, oscilações extremas de humor e comportamento autodestrutivo, o que inclui automutilação e tentativas de suicídio. Com o intuito de determinar se havia de fato uma relação entre trauma de infância e TPL, planejamos um estudo científico formal e submetemos uma proposta de financiamento aos Institutos Nacionais de Saúde. Nossa proposta foi rejeitada. Judy e eu decidimos então financiar nós mesmos o estudo e achamos um aliado em Chris Perry, diretor de pesquisas do Hospital de Cambridge. Perry tinha um financiamento do NIMH para estudar o TPL e correlatos, os chamados transtornos de personalidade, em pacientes recrutados no Hospital de Cambridge. Ele havia reunido volumes de dados valiosos sobre esses temas, mas nunca investigara abusos e negligência na infância. Embora cético quanto à nossa ideia, foi muito generoso e nos permitiu entrevistar 55 pacientes externos do hospital, autorizando-nos a comparar nossas conclusões com os registros do enorme banco de dados que reunira. A primeira pergunta que Judy e eu enfrentamos foi: como se compila um histórico de trauma? Não se pode perguntar a um paciente a queima-roupa: você sofreu abuso sexual quando criança? Ou seu pai espancava você? Quantas pessoas se disporiam a confiar a um estranho informações tão delicadas? Tendo em mente que todo mundo tem vergonha dos traumas que sofreu, formulamos um instrumento de entrevista, o Questionário de Antecedentes Traumáticos, QAT. A entrevista começava com uma série de perguntas simples. Onde você mora e com quem? Quem paga as contas e quem cozinha e limpa a casa? Aos poucos, as perguntas se tornavam mais reveladoras. Quem o ajuda na vida diária? Por exemplo, quando você está doente, quem faz as compras ou leva você ao médico? Com quem você conversa quando se aborrece? Em outras palavras, quem lhe proporciona apoio emocional e prático? Alguns pacientes davam respostas surpreendentes. Meu cachorro, meu terapeuta ou ninguém. Seguiam-se perguntas semelhantes a respeito da infância. Quem morava na mesma casa que você? Com que frequência vocês se mudavam? Quem era o principal responsável por você? Muitos falavam de mudanças frequentes, que exigiam trocar de escola no meio do ano. Vários tiveram ex-presidiários, ex-pacientes de hospitais psiquiátricos ou ex-militares como cuidadores principais. Outros passavam de um lar de acolhimento para outro ou haviam morado com uma série de parentes diferentes. A seção seguinte abordava os relacionamentos na infância. Em sua família, quem demonstrava carinho por você?
Quem tratava você como uma pessoa especial? Vinha então uma pergunta crítica, a qual, penso, nunca havia sido proposta num estudo científico. Havia alguém com quem você se sentia em segurança na infância? Um em cada 4 entrevistados não se lembrava de ninguém com quem se sentisse em segurança. Registrávamos a resposta ninguém em nossas planilhas e não comentávamos nada, mas ficávamos atônitos. Imagine ser criança e não dispor de nenhuma fonte de segurança, abrindo caminho no mundo sem proteção e invisível. As perguntas continuavam. Quem ditava regras e impunha disciplina em casa? Como as crianças eram mantidas na linha, mediante conversa, repreensões, surras, agressões ou outros castigos? Como seus pais resolviam as discórdias? A essa altura, em geral, as comportas já estavam abertas, e muitos pacientes forneciam informações sobre a infância com detalhes. Uma mulher tinha visto a irmã menor ser estuprada. Outra nos contou que tivera a primeira experiência sexual aos 8 anos, com o avô. Homens e mulheres falavam de não dormir à noite, ouvindo a gritaria e a quebradeira de móveis promovida pelos pais. Um rapaz, ao descer à cozinha, encontrara a mãe jogada numa poça de sangue. Outros contavam ter sido esquecidos na escola ou terem passado a noite sozinhos, pois ao voltarem para casa encontraram-na vazia. Uma mulher que ganhava a vida como cozinheira aprendera a preparar as refeições da família depois que a mãe foi para a cadeia, condenada por tráfico de drogas. Outra tinha 9 anos quando agarrou o volante do carro numa ocasião em que a mãe, embriagada, zigue-zagueava numa rodovia de 4 pistas na hora do rush. Nossos pacientes não haviam tido a opção de sair de casa ou fugir. Não tinham ninguém a quem recorrer, nem onde se esconder. No entanto, precisavam administrar de alguma forma o terror e o desespero. É provável que fossem para a escola na manhã seguinte, fingindo que estava tudo bem. Judy e eu percebemos que os problemas do grupo de TPL, dissociação, dependência desesperada de qualquer pessoa que pudesse ser convocada a ajudar, haviam provavelmente começado como meios de lidar com emoções avassaladoras e uma brutalidade inescapável. Feitas as entrevistas, nós nos reuníamos para codificar as respostas, ou seja, traduzi-las em números para análise computacional, e Chris Perry depois as cotejava com as amplas informações sobre os entrevistados armazenadas no computador de Harvard. Certa manhã de abril, um sábado, Chris nos enviou uma mensagem pedindo que passássemos em seu escritório. Encontramos muitas folhas impressas, sobre as quais Chris pusera uma charge de Gary Larson. Cientistas pesquisavam golfinhos e estavam intrigados com sons estranhos parecidos com habla es espanhol emitidos pelos animais. Os dados o haviam convencido de que, a menos que entendêssemos a linguagem do trauma e do abuso, não poderíamos de fato entender o TPL. Como mais tarde relatamos num artigo no American Journal of Psychiatry, 81% dos pacientes do Hospital de Cambridge com diagnóstico de TPL narraram histórias de abuso sexual ou negligência na infância. Na grande maioria desses casos, os maus-tratos começaram antes dos 7 anos. Esse dado revestiu-se de especial importância, por dar a entender que o impacto do abuso depende, ao menos em parte, da idade em que inicia. Pesquisas posteriores de Martin Teicher, no Hospital McLean, mostraram que diferentes formas de abuso exercem impactos diferentes em várias áreas cerebrais em distintos estágios do desenvolvimento. Embora diversos estudos tenham, desde então, corroborado nossas conclusões, ainda hoje recebo para revisão em geral artigos científicos que afirmam coisas como: já se aventou a hipótese de que pacientes com transtornos de personalidade limítrofe possam ter um histórico de trauma infantil. Quando é que uma hipótese se transforma num fato cientificamente comprovado? Nosso estudo corroborou claramente as conclusões de John Bowlby. Se uma criança está sempre zangada, se sente culpada ou vive assustada com a possibilidade de abandono, ela realmente teve essas sensações, ou seja,
experimentou-as. Por exemplo, se uma criança teme ser abandonada, isso não se dá em contrarreação a impulsos homicidas intrínsecos. É provável que derive do fato de ela já ter sido abandonada física ou psicologicamente, ou de ter sido várias vezes ameaçada de abandono. Quando crianças mostram raiva constante, esse sentimento se deve à rejeição ou tratamento hostil. Se experimentam intenso conflito interno em relação a seus sentimentos de fúria, é provável que isso aconteça porque expressá-los pode ser proibido ou até perigoso. Bowlby observou que, quando crianças precisam renegar experiências fortes pelas quais passaram, desenvolve problemas graves como desconfiança crônica em relação a outras pessoas, inibição da curiosidade, suspeita quanto aos próprios sentidos e tendência a considerar tudo irreal. Como se verá, essa negação traz implicações relevantes para o tratamento. O estudo conduziu nossas reflexões para além do impacto deste ou daquele evento horrendo. O foco do diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, levando-nos a examinar os efeitos a longo prazo da brutalização e da negligência nos relacionamentos entre cuidadores e crianças. E também suscitou outra pergunta fundamental: quais são as terapias eficazes para pessoas com histórico de abuso, em especial aquelas com ideias suicidas crônicas e que se mutilam deliberadamente? Automutilação. Quando eu era estudante de medicina, durante 3 noites consecutivas, fui tirado da cama às 3 horas da manhã para suturar uma mulher que cortava seu pescoço com qualquer objeto afiado que encontrasse. Ela me disse, com certo ar de triunfo, que se machucar fazia com que se sentisse muito melhor. Desde então, tenho me perguntado por que algumas pessoas combatem a contrariedade jogando 3 sets de tênis ou preparando para si um martini bem forte, enquanto outras retalham os braços com giletes. Nosso estudo demonstrou que um histórico de abuso sexual e maus tratos na infância era um forte indicador da probabilidade de repetidas tentativas de suicídio e automutilação. Eu me perguntava se as ideias suicidas dessas pessoas teriam surgido quando elas ainda eram muito pequenas, e se elas encontravam consolo em planejar uma fuga através da morte ou se ferindo. Por acaso, se ferir começa como uma tentativa desesperada de obter alguma sensação de controle? O banco de dados de Chris Perry continha dados sobre todos os pacientes que haviam sido tratados nas clínicas ambulatoriais do hospital, o que incluía relatórios sobre impulsos suicidas e conduta autodestrutiva. O que me interessava agora era saber quais membros do grupo haviam se beneficiado da terapia e quais mantiveram a conduta suicida e autodestrutiva. A comparação do comportamento atual dos pacientes com nossas entrevistas baseadas no QAT ofereceu algumas respostas. Pacientes que continuavam autodestrutivos relataram não se lembrar de se sentir em segurança com alguém na infância. Haviam sido abandonados, transferidos de um lugar para outro e, de modo geral, deixados entregues à própria sorte. Concluí que se uma pessoa traz consigo a lembrança de ter se sentido em segurança com alguém há muito tempo, na vida adulta, os vestígios daquele antigo afeto podem ser reativados em relacionamentos sintonizados, quer ocorram na vida diária, quer numa boa terapia. Contudo, se a pessoa não tem uma recordação nítida de se sentir amada e em segurança, os receptores cerebrais que reagem à bondade humana podem simplesmente não se desenvolver. Nesse caso, como ela poderá aprender a se acalmar e a se sentir firme em seu corpo? Isso também tem implicações importantes para a terapia, e voltaremos a essa questão em toda a parte 5. O poder do diagnóstico. Nosso estudo também confirmou que havia um grupo de traumatizados bastante diferente dos veteranos de guerra e das vítimas de acidentes, para os quais o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático fora criado. Pessoas como Marilyn e Kathy, bem como os pacientes que Judy e eu havíamos estudado, e as crianças da clínica ambulatorial do CSMM, capítulo 7, não recordam necessariamente seus traumas, um dos critérios para o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático.
ou pelo menos não se preocupam com lembranças específicas dos abusos que sofreram, mas continuam a se comportar como se ainda estivessem em perigo. Vão de um extremo a outro, têm dificuldade para prestar atenção no que estão fazendo e investem sem cessar contra si mesmas ou contra outras pessoas. Até certo ponto, seus problemas são semelhantes aos dos veteranos, porém são também bastante diferentes, pois o trauma de infância as impediu de desenvolver algumas capacidades mentais que os militares adultos possuíam antes dos episódios traumáticos. Ao constatarmos isso, formamos um grupo para se reunir com Robert Spitzer, que depois de orientar a preparação do DSM, vinha revisando o manual. Spitzer ouviu com atenção o que lhe relatamos. Acreditava que, por levarem o dia tratando de uma determinada população de pacientes, médicos desenvolvam uma considerável capacidade de compreender os problemas que os afligem. Propôs que realizássemos um estudo, o chamado teste de campo, para comparar os problemas de diferentes grupos de pessoas traumatizadas, e me encarregou de coordenar o projeto. Antes de mais nada, criamos uma escala de classificação que incorporava todos os sintomas de trauma já mencionados em estudos científicos. Depois, entrevistamos 525 pacientes adultos em 5 cidades do país para determinar se certas populações sofriam diferentes classes de problemas. Definimos 3 grupos: pessoas com histórico de maus tratos físicos ou abuso sexual na infância, vítimas recentes de violência doméstica e vítimas de algum desastre natural recente. Havia diferenças claras entre esses grupos, em particular entre os que se situavam nos 2 extremos do espectro, vítimas de abuso sexual na infância e adultos sobreviventes de desastres naturais. Os que haviam sofrido abuso sexual na infância tinham dificuldade para se concentrar, queixavam-se de nervosismo constante e viviam tomados de sentimentos negativos sobre si mesmos. Apresentavam enorme dificuldade para levar adiante relacionamentos íntimos, oscilando entre envolvimentos sexuais indiscriminados, de alto risco e insatisfatórios, e o total bloqueio sexual. Também exibiam grandes lacunas de memória, entregavam-se a comportamentos autodestrutivos e sofriam de uma série de problemas de saúde. Esses sintomas eram relativamente raros nos sobreviventes de desastres naturais. Para cada diagnóstico importante do DSM, havia um grupo de trabalho incumbido de propor revisões na edição seguinte. Submeti os resultados do teste de campo ao grupo que revia o transtorno de estresse pós-traumático para a próxima edição e aprovamos por 19 votos a 2 a criação de um novo diagnóstico para vítimas de trauma interpessoal, transtornos de estresse extremo não especificados de outra forma ou transtorno de estresse pós-traumático complexo. Passamos então a aguardar ansiosos a publicação do DSM em maio de 1994. Para nossa surpresa, porém, o diagnóstico que nosso grupo de trabalho aprovara por uma margem de votos tão ampla não constava do produto final. Nenhum de nós fora consultado. Vimos o fato como uma trágica exclusão. Significava que muitos pacientes não receberiam um diagnóstico correto e que médicos e pesquisadores não teriam como criar terapias cientificamente adequadas para eles. Não se pode criar um tratamento para um distúrbio que não existe. Não dispor de um diagnóstico leva os terapeutas a enfrentar um sério dilema. Como tratar pessoas que se confrontam com as consequências de abuso, traição e abandono, se somos obrigados a diagnosticar depressão, transtorno de pânico, transtorno bipolar ou personalidade limítrofe, que na realidade não são os problemas que elas estão enfrentando? As consequências do abuso e da negligência dos cuidadores são muito mais comuns e complexas do que o impacto de furacões ou acidentes de carro. Contudo, as autoridades médicas responsáveis por determinar o formato de nosso sistema de diagnósticos decidiram não reconhecer esse fato óbvio. Até hoje, mais de 20 anos depois e com várias revisões feitas desde então, o DSM e todo o sistema que nele se baseia
ignoram as vítimas de abuso infantil e de negligência, tal como ignoravam as atribulações dos veteranos de guerra antes que o transtorno de estresse pós-traumático fosse reconhecido em 1980. A epidemia oculta. De que forma um recém-nascido, com todas as suas infinitas e promissoras capacidades, se transforma num bêbado sem teto aos 30 anos? Como já ocorreu em muitas descobertas importantes, foi por acidente que o clínico Vincent Felitti se deparou com a resposta. Em 1985, Felitti era chefe do Departamento de Medicina Preventiva do Plano de Saúde Kaiser Permanente em San Diego, na época o maior programa de triagem médica do mundo. Também dirigiu uma clínica de obesidade que utilizava uma técnica chamada jejum absoluto suplementado, para obter uma drástica perda de peso sem necessidade de cirurgia. Um dia, uma auxiliar de enfermagem de 28 anos apareceu em seu consultório. Felitti aceitou sua declaração de que a obesidade era seu principal problema e a incluiu no programa. Durante as 51 semanas seguintes, o peso dela caiu de 185 para 60 quilos. Contudo, quando Felitti voltou a vê-la, meses depois, ela recuperara mais peso do que ele considerava biologicamente possível em tão pouco tempo. O que acontecera? Felitti soube então que a esbelteza recém-adquirida da mulher atraíra a atenção de um colega de trabalho, que passara a namorá-la e lhe propusera fazer sexo. Ela foi para casa e começou a comer. Entupia-se de comida de dia e continuava a comer em episódios de sonambulismo à noite. Felitti decidiu investigar essa reação extrema, e ela lhe revelou uma história de incesto com o avô. Esse era apenas o segundo caso de incesto que Felitti registrara em 23 anos de clínica médica, mas 10 dias depois ele ouviu uma história semelhante. Felitti e sua equipe então fizeram investigações e descobriram que a maioria de suas pacientes de obesidade mórbida sofrera abuso sexual na infância, além de um sem fim de outros problemas familiares. Em 1990, numa reunião da Associação Norte-Americana para o Estudo da Obesidade, em Atlanta, Felitti apresentou dados colhidos nas primeiras 286 entrevistas de pacientes feitas por sua equipe e espantou-se com a reação violenta de alguns especialistas. Por que ele acreditava nessas mulheres? Não percebia que inventavam qualquer explicação para suas vidas fracassadas? Um epidemiologista do CDC, porém, incentivou-o a empreender um estudo mais amplo, com base na população em geral, e o convidou a se reunir com um pequeno grupo de pesquisadores naquela instituição. O resultado foi o monumental inquérito de experiências adversas na infância, Adverse Childhood Experiences, conhecido como ACE, uma colaboração entre o CDC e o Kaiser Permanente, representado pelos médicos Robert Anda e Vincent Felitti. Mais de 50 mil pacientes do Kaiser passavam pelo Departamento de Medicina Preventiva a cada ano para uma avaliação detalhada, preenchendo um extenso questionário médico. Felitti e Anda dedicaram mais de um ano na formulação de 10 novos quesitos que cobriam categorias cuidadosamente definidas de experiências adversas na infância, entre as quais abusos físicos e sexuais, negligência física e emocional e disfunção familiar, como ter pais divorciados, com doenças mentais, toxicômanos ou presos. Depois perguntaram a 25 mil pacientes se estavam dispostos a falar de episódios da infância. 17.421 concordaram. Suas respostas foram então comparadas com os pormenorizados prontuários médicos que o Kaiser mantinha sobre todos os pacientes. O estudo AICE revelou que as experiências traumáticas durante a infância e a adolescência eram muito mais comuns do que se pensava. Os entrevistados eram na maioria brancos de classe média de meia idade, instruídos e com condições financeiras para pagar bons planos de saúde. Apenas um terço deles relatou não ter vivido experiências adversas na infância. Uma entre 10 pessoas respondeu afirmativamente à pergunta:
Um dos pais ou outro adulto na casa com frequência ou com muita frequência o xingava, insultava ou humilhava. Mais de um quarto respondeu afirmativamente às perguntas. Um de seus pais com frequência ou com muita frequência o empurrava, agarrava, esbofeteava ou atirava alguma coisa em você. E um de seus pais com frequência ou com muita frequência lhe batia com tanta força que deixava marcas ou o feria. Em outras palavras, é provável que mais de um quarto da população americana tenha sofrido maus tratos físicos na infância. As perguntas: um adulto ou uma pessoa, pelo menos 5 anos mais velha que você, algum dia tocou seu corpo com intenção sexual? E um adulto ou uma pessoa, pelo menos 5 anos mais velha que você, algum dia tentou ter uma relação oral, anal ou vaginal com você? 28% das mulheres e 16% dos homens responderam afirmativamente. Uma entre 8 pessoas respondeu afirmativamente às perguntas: quando criança, você viu alguém às vezes, com frequência ou com muita frequência, empurrar, agarrar, esbofetear sua mãe ou atirar algum objeto nela? E, quando criança, às vezes, com frequência ou com muita frequência, você viu sua mãe ser chutada, mordida, esmurrada ou atingida com um objeto pontiagudo? Cada resposta afirmativa valia um ponto, em uma escala que ia de 0 a 10. Por exemplo, uma pessoa que tivesse sido alvo de maus tratos verbais frequentes, tivesse mãe alcoólatra e pais divorciados, teria 3 pontos na pesquisa ACE. Entre os 2/3 de entrevistados que relataram uma experiência adversa, 87% ficaram com 2 pontos ou mais. Uma pessoa entre 6 marcou 4 pontos ou mais. Em suma, Felice e sua equipe haviam constatado que experiências adversas se interrelacionam, embora quase sempre sejam estudadas separadamente. Em geral, as pessoas não crescem numa casa em que um irmão está na cadeia, mas de resto está tudo bem. Tampouco pertencem a famílias em que a mãe é espancada com frequência, mas fora isso, a vida é um mar de rosas. Os episódios de abuso nunca são isolados, e cada experiência adversa adicional relatada aumenta o custo em danos posteriores. Felice e sua equipe verificaram que os efeitos do trauma na infância apareciam primeiro na escola. Mais de metade daqueles com um mínimo de 4 pontos disseram ter problemas de aprendizado ou de comportamento, em comparação com 3% daqueles com pontuação 0. Ao crescer, as crianças não deixavam para trás os efeitos de suas primeiras experiências. Como observa Felice, muitas vezes as experiências traumáticas se perdem no tempo ou são encobertas por vergonha, segredo e tabu social. Mas o estudo revelou que o impacto do trauma impregnava a vida adulta. Verificou-se, por exemplo, que pontuações elevadas no AECE apontavam para mais faltas ao trabalho, problemas financeiros e menos conquistas ao longo da vida. No tocante ao sofrimento pessoal, os resultados eram devastadores. À medida que a pontuação no AICE crescia, a depressão crônica na vida adulta também aumentava bastante. Nos que tinham 4 pontos ou mais de AICE, o índice de depressão era de 66% entre as mulheres e 35% entre os homens, em comparação com o índice geral de 12% nas pessoas sem pontuação, ACE. A probabilidade de uso de antidepressivos ou de analgésicos prescrito também crescia de maneira proporcional. Como Felice notou, é possível que estejamos tratando hoje experiências que ocorreram há 50 anos e a um custo cada vez mais alto. Antidepressivos e analgésicos constituem uma parcela substancial de nossos gastos nacionais, cada vez maiores em assistência médica. Por ironia, as pesquisas têm mostrado que pacientes deprimidos sem história prévia de abuso ou negligência costumam responder muito melhor aos antidepressivos do que pacientes com esses antecedentes. A confissão dos entrevistados sobre tentativas de suicídio aumentou exponencialmente conforme os pontos do ACE. Entre 0 ponto e 6 pontos, há um aumento de 5.000% na probabilidade de tentativas de suicídio.
Quanto mais só e desprotegido se sente um indivíduo, mais a morte lhe parecerá a única saída. Se uma pesquisa informa que determinada questão ambiental leva a um aumento de 30% na probabilidade de se contrair algum tipo de câncer, a notícia logo vira manchete, mas esses números muito mais assustadores não despertam interesse. Como parte da avaliação clínica inicial, perguntava-se aos participantes do estudo: algum dia você já se considerou alcoólatra? Pessoas com 4 pontos de ACE tinham uma probabilidade 7 vezes maior de serem alcoólatras do que adultos com 0 ponto. O uso de drogas injetáveis crescia de maneira exponencial. Entre os que tinham 6 pontos ou mais, a probabilidade do consumo de drogas intravenosas era 4.600% maior do que no caso de pessoas com 0 ponto. As mulheres que participaram do estudo foram interrogadas a respeito de estupro na vida adulta. Entre as que não tinham pontos na pesquisa ACE, o índice de estupro foi de 5%. Já entre as que tinham 4 pontos ou mais, o número subiu para 33%. Por que meninas que sofreram abuso sexual ou negligência têm muito mais probabilidade de serem vítimas de estupro na vida adulta? As respostas a essa pergunta contêm implicações que vão muito além do estupro. Vários estudos mostraram que meninas que testemunharam violência doméstica na infância correm um risco bem maior de terminar, elas próprias, em relacionamentos marcados pela violência. Já o risco de que meninos que assistiram a cenas de violência doméstica venham a maltratar suas parceiras é multiplicado por 7. Mais de 12% dos homens que participaram do estudo haviam visto a mãe sofrer violência. A lista de comportamentos de alto risco, previstos pela pontuação na pesquisa ACE, incluía tabagismo, obesidade, gravidez não intencional, multiplicidade de parceiros sexuais e exposição a doenças sexualmente transmissíveis. Por fim, o custo dos problemas graves de saúde era impressionante. Pessoas que marcaram 6 pontos ou mais tinham uma probabilidade de 15% ou mais, na comparação com as que não pontuaram, de estar sofrendo uma das 10 principais causas de óbito nos Estados Unidos, entre as quais doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardíaca isquêmica e doença hepática. Entre elas, a probabilidade de ter câncer era 2 vezes maior, além de 4 vezes maior de sofrer de enfisema. O estresse físico permanente continua a cobrar seu preço. Problemas que, na verdade, são soluções. 12 anos depois de tê-la tratado, Felice voltou a ver a mulher cuja drástica perda de peso e posterior recuperação deram origem à sua pesquisa. Ela lhe disse que fizeram uma cirurgia bariátrica, mas que, após perder 43 quilos, adquiriram impulsos suicidas que a levaram a 5 hospitalizações em instituições psiquiátricas e a 3 sessões de eletrochoques para controlá-los. Felice destaca que a obesidade, considerada um grave problema de saúde pública, pode de fato ser vista como uma solução para muita gente. Vejamos as implicações. Se você encara a solução encontrada por alguém como um problema a ser eliminado, é provável que essa pessoa não só deixe de se tratar, o que tantas vezes acontece em programas de tratamento de dependência de drogas, como podem surgir outros problemas. Uma mulher vítima de estupro disse a Felice: o sobrepeso torna a pessoa invisível, e é isso que eu quero que aconteça comigo. O peso também protege os homens. Felice lembra-se de 2 carcereiros de uma prisão estadual que participaram de seu programa de controle da obesidade. Eles logo recuperaram o peso, pois se sentiam muito mais seguros sendo os grandalhões do pavilhão. Outro paciente tornou-se obeso depois que os pais se divorciaram e ele foi morar com o avô, um homem violento e alcoólatra. Não que eu comesse porque tinha fome ou algo assim, era só porque comendo eu me sentia seguro. Desde o jardim de infância eu vivia apanhando. Quando engordava, isso não acontecia, explicou. O grupo de estudos da pesquisa ACE concluiu: é dificílimo abandonar essas adaptações como tabagismo, alcoolismo, dependência de drogas ou obesidade, embora em geral elas sejam vistas como prejudiciais à saúde. Pouco se leva em consideração o fato de muitos riscos à saúde a longo prazo representarem um benefício no curto prazo.
Nossos pacientes nos falam repetidas vezes dos benefícios desses riscos para a saúde. Embora compreensivelmente chocante para muitas pessoas, a ideia de que o problema seja uma solução com certeza se harmoniza com o fato de que forças opostas coexistem de modo rotineiro em sistemas biológicos. Aquilo que se vê, o problema em questão, em geral, é apenas o sinal do problema real, que jaz soterrado no tempo, escondido pela vergonha, pelo segredo e, às vezes, pela amnésia do paciente, sem esquecer o frequente desconforto do clínico. Abuso de crianças, o maior problema de saúde pública dos Estados Unidos. A primeira vez que Robert Yanda apresentou os resultados do estudo ACE, ele não conseguia conter as lágrimas. Em sua carreira no CDC, Anda já atuara em diversas áreas de risco, como pesquisas sobre tabagismo e saúde cardiovascular. Contudo, quando os dados do estudo começaram a aparecer na tela de seu computador, ele percebeu que os pesquisadores haviam tropeçado no mais grave e dispendioso problema de saúde pública nos Estados Unidos, o abuso infantil. Anda calculou que o custo geral do problema superava o do câncer e o das doenças cardíacas, e que a erradicação do abuso infantil no país reduziria em mais de metade o índice geral de depressão, em 2/3 o de alcoolismo e em 3/4 os de suicídio, de consumo de drogas injetáveis e de violência doméstica. E teria efeito substancial sobre a eficiência no trabalho, além de considerável redução do número de presidiários. Em 1964, a publicação do relatório do Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos sobre tabagismo e saúde desencadeou uma campanha judicial e médica que durou décadas e mudou a rotina e as perspectivas de saúde a longo prazo de milhões de americanos. O número de fumantes adultos no país caiu de 42% em 1965 para 19% em 2010, e estima-se que quase 800 mil mortes causadas por câncer de pulmão foram evitadas entre 1975 e 2000. O estudo ACE, entretanto, não teve esse efeito. Pesquisas de segmento e teses complementares ainda estão surgindo, mas a realidade do dia a dia de crianças como Marilyn e as atendidas em clínicas ambulatoriais e centros de tratamento residenciais em todo o país permanece praticamente a mesma. Só que agora elas recebem altas doses de psicotrópicos, o que as torna mais tratáveis, mas também prejudica a capacidade delas de sentir prazer e curiosidade de crescer, de se desenvolver em termos emocionais e intelectuais e de se tornarem membros úteis da sociedade.